Olá, eu sou o Felipe Palhares e esse é o Privacy by You, nosso programa de entrevistas aqui do Privacy Channel. Como você já sabe, a ideia desse programa é a gente entrevistar alguns dos maiores profissionais da área e tentar entender com eles e aprender um pouco com a trajetória dessas pessoas, como foi o começo nessa área de proteção de dados e o que levou esses profissionais a terem tanto sucesso. Hoje eu tenho a grande honra de conversar com um dos maiores profissionais da área, uma referência para todos nós, um haut concours e uma pessoa que de fato dispensa apresentações, chamada Marcel Leonardi. Marcel é bacharel, mestre e doutor pela USP e pós-doutor pela Berkeley Law. Ele foi diretor de políticas públicas do Google de 2011 a 2018, período no qual colaborou intensamente na elaboração tanto do Marco Civil da Internet quanto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ele é autor dos livros Responsabilidade Civil dos Provedores de Serviço de Internet, Tutela e Privacidade na Internet e Fundamentos de Direito Digital. Desde 2005, o Marcel é professor da FGV Law e é sócio fundador do Leonardi Advogados. Marcel, é uma grande honra e um enorme prazer te receber hoje aqui e conversar com você sobre essa sua incrível trajetória. Seja bem-vindo ao Privacy by You. Palhares, eu queria te agradecer, na verdade, por me convidar aí para participar do Privacy by You. Sempre um prazer aí conversar contigo, né? E bater aí um papo sobre temas de proteção de dados, falar um pouco aí da carreira, da trajetória, uma iniciativa muito bacana que você organizou, então muito obrigado. Marcel, você iniciou a sua carreira trabalhando no que era então o escritório de seu pai e depois veio a ser o seu escritório. Há 10 anos, em 2010, você imaginava ou planejava que você trabalharia numa das maiores empresas do mundo, depois num dos mais conceituados escritórios de advocacia do Brasil e se tornaria uma das grandes referências da área de direito digital e de proteção de dados? Como que foi essa jornada até aqui? Não, Palhares, não imaginava, né? Em 2010 a minha carreira estava num ponto bastante interessante, né? Eu tinha investido muito na vida acadêmica, né? Então eu me formei em 97, comecei a advogar já em 98, 2004 eu defendi meu mestrado, 2005 eu publiquei o livro do mestrado, que era o Responsabilidade Civil dos Provedores de Serviços de Internet. E esse livro foi um divisor de águas na minha carreira, né? Porque o que basicamente eu fiz? Eu percebi que eu tinha uma coisa muito legal em mãos, né? Era uma obra boa, era um tema que na época era razoavelmente inédito, né? Não tinha aí grandes debates, grandes discussões, as primeiras grandes causas, né, debatendo a responsabilidade civil de plataformas ainda não tinham aparecido, tanto que foi bastante difícil achar jurisprudência para citar nesse mestrado, era um casinho ou outro que aparecia e coisas assim bem diferentes dessa rotina que é hoje, né, a gente aí lidando com todas as plataformas. E aí o que eu fiz, né? Quando esse livro foi publicado em 2005, eu resolvi comprar, pagando obviamente do meu bolso, mais ou menos metade da tiragem. E aí eu distribuí esses livros todos, esses exemplares todos, para todas as faculdades de Direito do Brasil, as 100 melhores, né? Na época tinha uma coisa chamada selo OAB Recomenda, né? Então eu escolhi essas faculdades e mandei exemplares para essas faculdades todas. Mandei exemplares do livro também, né? Estamos falando da época tudo em papel, né? Não tinha essa facilidade de hoje do e-book, né? Mandei também exemplares para todos os tribunais brasileiros e também para os tribunais superiores, né? E aí, aguardei aí algum tempo. Mais ou menos uns 4, 5 meses depois, começaram a pipocar as primeiras decisões judiciais, falando, olha, de acordo com Marcel Leonardi, responsabilidade dos provedores é subjetiva, derivada da omissão, da não remoção, por exemplo, de um conteúdo, depois de uma notificação, depois de uma ordem judicial. Então eu tive aí a alegria, né, nesse período todo, pós-publicação desse meu primeiro livro, de virar, né, ao longo aí dos anos, né, principalmente de 2006, eu diria, porque demorou um pouquinho, né, 2006 até mais ou menos 2010, 2011, uma referência jurisprudencial nesses temas de direito digital, de responsabilidade civil. E aí em 2009 foi quando eu defendi o doutorado, né? E quando eu estava em 2010, né, que é a sua pergunta aqui, eu já tinha o doutorado defendido, eu já estava advogando bastante nessa área de digital, com um escritório pequeno, nesse modelo que você descreveu, mas essencialmente voltado para essa preocupação de atender de maneira bem estratégica, bem cirúrgica aí,
diversas empresas que precisavam, vamos dizer assim, de alguém que conhecesse esses temas com alguma profundidade, mais de ponta, né? Então, eu não imaginava, né? Não imaginei que eu até mudaria quase que de carreira, né? Porque no Google eu não era advogado, eu era institucional, né? Então, eu vou falar do Google daqui a pouquinho. Mas em linhas gerais, a gente vai se preparando. Acho que até uma dica aí, né, para quem fala, nossa, né, você conquistou tantas coisas interessantes na sua carreira, o que que faz sentido, o que que não faz sentido. Eu acho que num primeiro momento, você se preparar, você trazer aí, vamos dizer assim, todo esse background, toda essa preparação de terreno, vamos dizer assim, ir atrás das coisas que te interessam e depois ver mais ou menos para onde a vida te leva. No meu caso, me levou aí para o Google, né? E depois aí quando eu voltaria para a advocacia como uma referência aí, um nome bacana aí na área de digital e de proteção de dados. Você trabalhou por mais de 7 anos no Google. Como que foi esse período da sua vida? E qual que foi o maior desafio que você enfrentou enquanto você estava lá no Google? Meu período no Google foi muito interessante, né? Trabalhar numa das maiores empresas do mundo, né? Das mais influentes, em que está aí presente no nosso dia a dia, no coração aí das discussões da época, foi algo absolutamente assim marcante, né? Eu acho que é um dos pontos altos aí da minha carreira que me permitiu até alçar esses outros voos depois. Por que isso? No Google eu tive a oportunidade de debater diretamente, né, os principais temas ligados à regulação de plataformas digitais. E são essencialmente três, né? Que é responsabilidade ou não pelos conteúdos, por aquilo que os usuários fazem com essas plataformas todas, né? Então, discussões que eram na época do Marco Civil da Internet, que foi, vamos dizer assim, meu principal ponto aí de atenção, de trabalho, desde que eu entrei no Google, de abril de 2011, né, quando era já tinha acompanhado bastante como acadêmico, né, todo o debate da consulta pública, do que era o anteprojeto na ocasião, mantido por aquela plataforma Cultura Digital. Depois, dentro do Google, né, assim, a preocupação com como que isso ia se transformar num projeto de lei, como é que ele ia ser conduzido, e aí aprendi muito, obviamente, sobre o processo legislativo, que é algo que até recomendo, né, aos colegas que façam, né, obviamente ninguém precisa ir a Brasília aprender como se faz, né, essa questão do jogo das influências, o lobby técnico, como a gente chama, mas eu acho que o jurista, em média, né, o advogado, o operador do direito, ele pega muito a lei pronta, né? E a lei pronta muitas vezes não traz o contexto completo, às vezes a gente conhecendo um pouco, né, do que motivou o legislador a criar a lei de um jeito ou de outro, por que a redação ficou assim ou assado, isso ajuda bastante a entender esses contextos, né, de como a lei pode ser interpretada. E aí no Google eu tive a oportunidade de trabalhar tanto com o Marco Civil da Internet, né, que foi aí um dos principais pontos aí altos da carreira, né, de debates e discussões. Desde 2012 eu fazia parte de uma força-tarefa interna do Google, né, que era sobre privacidade e proteção de dados, e isso na época da diretiva europeia, né? Então o Google ele dava um treinamento muito interessante para o pessoal das múltiplas áreas para lidar com esses temas de privacidade e proteção de dados, e aí foi uma experiência incrível, né? Porque além de ver os colegas europeus começando a debater os preâmbulos do que seria, obviamente, anos depois o GDPR, né? Como que o texto ia ficar, as negociações que estavam acontecendo no processo de construção do GDPR, que vinha substituir a diretiva europeia, né? Como todos nós sabemos, né? E em cima disso aprender bastante na prática, né? O que significava para uma empresa daquele tamanho, de fato, fazer cumprir com essas normas todas em jurisdições diferentes. Porque acho que um desafio de multinacionais, que muita gente não tem muito essa noção, é o quão difícil é você conseguir fazer negócios em escala global sujeito à legislação local. E aí você tem desafios muito interessantes. Uma coisa é quando você é uma empresa da economia tradicional, que você tem fábrica em cada país, funcionário em cada país, vamos dizer assim, planta, né, distribuição, logística, porque aí você vai montando as suas entidades locais e, obviamente, está sujeito às regras locais. Não é diferente no mundo digital, mas a dificuldade é como você consegue harmonizar as políticas, né? Ou seja, será que o conteúdo que vai ser removido no Brasil também seria removido nos Estados Unidos? Também seria removido na Europa? E na Austrália? E no Japão? E em países de menor tradição democrática, né? Países aí sujeitos a uma certa influência estatal, né, nessas decisões, né? E aí tem todo um rol de países aí que ao longo dos anos tem um histórico de violação de direitos humanos, etc, etc. Então isso são coisas bem delicadas. E acho que, óbvio, né, poder ter trabalhado com todos esses temas de privacidade, proteção de dados, responsabilidade, direito autoral,
eu acho que isso me trouxe aí um cabedal muito completo, né? Eu acabei conhecendo muita coisa, não só do ponto de vista puramente teórico, né? Mas principalmente do ponto de vista prático, ou seja, o que essa lei significa, como que a gente vai implementar, o que isso vai funcionar na prática, que decisões e dilemas estão sendo enfrentados e por aí vai. Agora, o meu maior desafio, né, nesses anos de Google, talvez tenha sido justamente coordenar essas expectativas, né? Normalmente, né, e naquela época, né, principalmente no início da minha carreira no Google, lá nos primeiros 3 anos, eu diria de 2011 a 2014, mais ou menos, 2013, a matriz, né, os executivos estrangeiros, os americanos, né, eles tinham uma dificuldade muito grande de entender os fatores e as peculiaridades brasileiras, né. Na visão de muitos deles, né, o Brasil era basicamente mais um território aí a ser, vamos dizer assim, conhecido, entender a legislação local, mas eles não achavam que tinham tantas peculiaridades diferentes. E quando a gente explicava, né, tinha muita gente que falava, não, mas não é possível, o Brasil não pode ser assim, como assim não tem essa previsibilidade, como assim não tem segurança jurídica? Claramente isso vai acontecer, né, não pode ser desse jeito. E era super curioso de ver, nesse contexto, justamente o quanto que as empresas, né, globais, elas já tinham entendido isso, e o Vale do Silício não. Isso era um problema em várias outras empresas, né? Essa dificuldade de entender a peculiaridade local e imaginar que a fórmula americana de adotar e resolver os problemas, né, funcionaria no mundo inteiro. Isso eu diria que já melhorou muito, né? Estamos aí 10 anos depois, quase, né? 7, 8 anos depois desse período, e hoje já tem uma maturidade muito maior das empresas de tentar entender que os problemas são globais, né? Ou seja, e precisam ser, ainda que eles sejam globais, eles precisam de uma abordagem local. Então, dificuldade sobre saber se a remoção do conteúdo vai ser feita da maneira A, B ou C existe no mundo inteiro. Agora, entender o devido processo legal de cada país, tentar criar parâmetros que sejam justos para cada país, é uma coisa que antes não tinha uma preocupação tão direta. Hoje você nota essa preocupação com a sensibilidade com as culturas locais, com, obviamente, a legislação local, enquanto antes a minha sensação, e era uma coisa que me trazia dificuldade muito grande, era, poxa, será que eles não estão percebendo que no Brasil a gente tem toda essa tradição? Vou dar um exemplo concreto. Uma vez havia uma campanha, que eu acho válida até hoje, que era de tentar acabar com a previsão legal, né, na linha de, não deveria ter, né, na visão da maioria das empresas de tecnologia, mas em nome da liberdade de expressão, crimes de calúnia, injúria, difamação. Né, ou seja, não faz sentido punir isso criminalmente mais a essa altura. Até eu particularmente concordo com isso, acho que isso é uma coisa que você resolve muito mais no nível da indenização, do direito de resposta, etc, etc. E, no entanto, a gente sabe que alguns países mantêm essa postura aí de crimes para esse tipo de situação. E uma vez veio essa sugestão da matriz, não dá para ter uma campanha nesse sentido no Brasil, e assim, explicar para eles toda a tradição legislativa nossa, que os próprios parlamentares se processavam entre eles por calúnia, injúria e difamação. Imaginar que você ia conseguir construir uma campanha do zero, sendo uma empresa americana de tecnologia para levar para isso, era algo muito difícil. Acho que hoje você tem até mais maturidade para debater esses temas, né? Mas esse é um exemplo, acho que, de alguns desafios que a gente nota aí ao longo do tempo. Trabalhando numa função de public policy, você teve contato direto com Brasília e com o poder legislativo. O que mais te impressionou desse mundo? Olha, Palhares, acho que trabalhar em public policy, né, fazer essa interface de relações governamentais de uma empresa com os legisladores, né, com os parlamentares e com o poder executivo, é algo muito gratificante, né? Você aprende como que funciona de fato a máquina de governo, né? O que influencia de fato a votação de legislação, o que faz o governo ir por um caminho ou por outro. E claro, eu enxergava o meu mundo, que era o meu mundo de tecnologia, né? O Marco Civil da Internet, a Lei de Proteção de Dados, as múltiplas iniciativas aí que apareciam no meio do caminho, né? Para legislar num sentido ou em outro. E acho que o que me impressionou bastante em Brasília era perceber que existia essa preocupação de alguns poucos parlamentares, obviamente não era a maioria, de querer resolver, querer entender, realmente pegar um problema e falar, bom, como que o legislativo vai de fato dar um norte, dar um rumo, dar uma solução para isso daqui. E acho que existe muito essa crítica, né? Hoje o brasileiro médio ficou mais politizado, né? A pessoa média está muito mais ativa aí nessas discussões. E acho que precisa olhar mais de perto esse cenário e entender, né, que tudo acaba sendo
essa questão de encontrar as pessoas decididas a realmente fazer alguma diferença, a famosa vontade política, né? E acho que o grande desafio é esse, quer dizer, como que eu consigo ter uma percepção, representando uma grande empresa de tecnologia, de que eu estou ali com sugestões positivas, que eu estou ali querendo o melhor para o meu país e não só o melhor para o meu empregador, para a empresa que eu represento. Então, o que me impressionou bastante foi o espaço de diálogo que era possível sim construir quando você chegava com uma abordagem positiva. Num primeiro momento, né, foi até uns momentos interessantes da minha carreira, né, que eu fui falar com um determinado parlamentar sobre como que certos trechos de um determinado projeto de lei podiam ter uma influência muito negativa no ecossistema das startups, das empresas de tecnologia pequenas, e ele imediatamente me interrompeu e falou, mas espera aí, você não tem lugar de fala, que é a expressão que a gente usa hoje, né, para falar de empresa pequena, você está aqui representando o Google, né, eu quero saber o que isso afeta você. E foi interessante, né, porque eu sempre adotei essa postura, né, de professor, de acadêmico, que aí eu percebi que em Brasília o jogo não era esse, né? Eu era visto naquele contexto, pelo menos por aquele parlamentar, por alguém que estava ali representando uma grande empresa do setor. Então eu não queria ter que falar das startups, as startups que viessem falar delas próprias, vamos dizer assim, esse era o recado que me foi passado. Mas isso foi essa experiência específica, né? Em outros contextos, dava para perceber que quando a gente trazia um discurso que era realmente conciliador, o que realmente funciona em Brasília? Às vezes as pessoas elas perdem um tempo muito grande, né, em linhas gerais, quando você vai discutir esses temas legislativos. Agora a gente está vendo aí os debates sobre fake news e coisas desse tipo. Às vezes os especialistas eles entram com uma profundidade num assunto, ou só batem num projeto de lei, só criticam. E o parlamentar até ouve as críticas, mas isso não resolve. O parlamentar quer soluções. Quer dizer, se tem um projeto de lei que aquela pessoa precisa relatar, ele precisa entender, ok, esses trechos são ruins, por quê? E qual é a alternativa? Esses trechos são bons, legal, mas eles podem ser aperfeiçoados como? Quais as consequências, né, não pensadas de tudo isso? Ah, mas isso que você está dizendo como uma consequência vai acontecer mesmo? Então, acho que uma coisa que me impressionou bastante, e aí pelo lado negativo e não positivo, é o fato de que, às vezes, muita gente ia falar com os parlamentares só para se queixar dos projetos de lei sem apresentar soluções e alternativas para resolver aquele problema. Isso não funciona. Quer dizer, criticar um projeto de lei, criticar uma proposta, muitas vezes é necessário e é válido. Tem projetos de lei que são absolutamente, né, horrorosos, né, no contexto de que querem mirar num alvo e acertam todos os outros, menos aquele, isso acontece. E às vezes a solução é realmente a rejeição do projeto de lei, etc, etc. Mas eu acho que muito tem a se ganhar se quem faz esse trabalho aí de interlocução com o parlamentar, com o Poder Executivo, realmente se predispõe a oferecer soluções e alternativas. Simplesmente dizer que um projeto de lei é inconstitucional, que ele não presta, que ele não serve, normalmente não adianta muita coisa, né? Eu ouvi de um colega de Brasília uma frase que eu gosto até hoje, né? Que ele comentava o seguinte, que nesses debates que se transformavam em embates, né? Isso gerava muito calor e pouca luz. E eu acho que é esse mais ou menos o contexto, quer dizer, acho que cabe a quem quer fazer esse trabalho buscar trazer luz, porque calor já tem de monte ali. Acho que é mais ou menos isso. O Google é um dos empregadores de sonho para muita gente, com um processo seletivo altamente competitivo e com certeza com uma área de proteção de dados muito interessante, com grandes desafios. Por que você resolveu sair de lá? Essa talvez tenha sido uma das perguntas que eu mais ouvi, né? Por que sair do Google, né? O que te motivou a fazer isso, né? Já que eu decidi sair voluntariamente, né? Acho que o ponto principal é que a natureza do meu trabalho foi mudando ao longo dos anos, né? Num primeiro momento, eu realmente tive um enfoque muito grande no Marco Civil da Internet, e em conjunto com isso, né? Então, o Marco Civil da Internet ocupou muito meu tempo de 2011 a 2014. Proteção de dados e privacidade foi uma coisa que eu comecei a lidar dentro do Google no ano mais ou menos de 2012. 2014 já tinha uma intensidade bem grande, eu já estava até inscrito, né, na IAPP, já conseguia as certificações, era uma coisa que o Google incentivava na época, né, e comecei a trabalhar nos primeiros projetos de lei sobre proteção de dados conforme eles foram aparecendo, até ganhar força aí, né, o 5276, que culminou na LGPD. Em 2017, eu participei de um programa do Google que eles chamam de Rotation, que é quando você tem a oportunidade de trabalhar fora do país, né? E eu fiquei 6 meses, né, trabalhando na Espanha e em Portugal. Eu morava em Madrid,
e voava praticamente toda semana ali para Lisboa, para o Porto, para outras regiões ali de Portugal, trabalhando em políticas públicas de internet, mas nesse contexto, né, ibérico, vamos dizer assim. Claro que o meu foco de atuação era principalmente Portugal, mas acabava ajudando os colegas europeus em várias outras coisas. E lá eu pude constatar que o papel de public policy no Google já tinha mudado bastante. Era um pouco menos esse engajamento jurídico, legislativo, e era uma coisa mais voltada realmente para uma questão reputacional. Representar o Google em eventos com stakeholders importantes, então, ministro da Educação, primeiro-ministro de Portugal, vários eventos dessa natureza, assim, construindo essa base reputacional. E aí, eu achei que era uma experiência europeia, mas quando eu voltei para o Brasil, eu constatei que essa era uma tendência, de certa maneira, irreversível no contexto aí dessa atividade de public policy dentro do Google. E aí, o raciocínio para mim foi razoavelmente simples. Poxa, eu ajudei a construir o Marco Civil da Internet, eu ajudei a construir a Lei Geral de Proteção de Dados, então acho que está na hora de voltar para a advocacia. Para mim era óbvio, né, participando dos congressos internacionais, principalmente da EAPP, o mercado jurídico gigantesco que proteção de dados ia representar, né? Eu via, né, aqueles eventos da EAPP, aquelas booths, né, cheio de escritórios, cheio de, vamos dizer assim, os vendors de soluções tecnológicas, etc, etc. Então, para mim, isso estava claro. E aí, quando eu voltei aí, né, dessa experiência, eu voltei aí para o Google no Brasil, e aí comecei a pensar quais seriam os próximos passos, etc, etc, e aí trabalhando bastante intensamente na LGPD. Na virada aí do ano para 2017 para 2018, né, conforme a LGPD caminhava aí para algum contexto de aprovação, né, foram aí um semestre bastante intenso, né, nessa parte, primeiro semestre de 2018, eu meio que tinha tomado a decisão de que com a aprovação da LGPD eu ia já fazer aí essa transição. E aí foi basicamente o que eu fiz, né, a LGPD foi promulgada em agosto, né, no 14 de agosto de 2018, e eu me desliguei do Google dia 31 de agosto de 2018. Então a motivação foi um pouco essa, né, quer dizer, a natureza do meu trabalho mudaria bastante, já estava mudando, né, era uma coisa diferente desses debates mais legislativos, essa coisa mais intensa que eu gostava bastante, e ao mesmo tempo ficou aquela sensação de missão cumprida, né, poxa, em quase 8 anos, né, ajudei na construção do Marco Civil da Internet, ajudei na construção da LGPD, né, acho que tá bom, como uma missão aí de carreira dentro de uma empresa. Então foi mais ou menos isso. E eu queria voltar, né, para essa vida aí do advogado, etc, etc. Você trocou literalmente a água pelo vinho. Você saiu de uma empresa para ir para o escritório e de uma das empresas mais despojadas que nós temos, na qual eu imagino que se você quisesse, em alguns dias da semana era até capaz de ir de bermuda, para um dos escritórios mais formais do Brasil, que ainda tem um grande apego pelo terno e gravata, pelo código de vestimenta. Como que foi essa troca? O que mudou na sua rotina desde então? Olha, Palhares, foi uma transição bastante interessante e totalmente voluntária, né? Vamos deixar bem claro, né? Como eu comentei agora há pouco. Então eu sabia, como eu comentei, que o mercado jurídico em proteção de dados estaria realmente bastante aquecido, e aí a decisão de ir para um escritório grande foi justamente na linha de entender como funcionava, como trabalha, como que opera um escritório desse porte, né? E foi um aprendizado muito rico, né? Quer dizer, entender desde as vantagens e desvantagens desse modelo de escritório grande, né? Ou seja, tudo muito bem estruturado, né? Toda aquela questão da excelência que é apresentada, e aí entender se esse estilo de vida fazia sentido ou não, né? Para o meu contexto, né? Antes de decidir, né, para qual escritório eu iria, eu conversei com vários, né? E vários deles vieram com propostas bastante interessantes para ser sócio já, né, entrar e tocar essa área e tudo mais, mas sempre atrelado a uma obrigação de gerar um faturamento mínimo, que de mínimo não tinha nada, né, eram números bem altos, né. E mesmo eu confiando no meu trabalho, conversando com eles, falei, olha, eu tenho um perfil um pouco diferente, né, eu sou um cara que dou aula, eu gosto de montar esses cursos, eu tenho essas outras atividades, né, eu participo muito de eventos, eu tenho todo esse networking aí nas empresas e tudo mais, gosto de fazer treinamentos, não é só essa questão de ficar sentado atrás de uma mesa, né, ficar ali num computador e lançando hora, né, faturando essa coisa toda. Eu acho que existe um mix aí desse profissional. E aí, né, conversando com vários escritórios, a minha opção acabou sendo clara, né, qual que fazia mais sentido para mim, e aí fui entendendo as rotinas, me adaptando, né, trabalhando naquilo que fazia sentido ou não.
É um modelo que para alguns funciona bem, para mim acabou não funcionando, né? Eu cheguei à conclusão de que eu estaria melhor em outro sistema, né? Tanto que saí de lá, né? E fiz o meu próprio escritório agora, tem mais ou menos um mês, né? Um mês e pouquinho que isso começou. E acho que é um ponto interessante, quer dizer, foi um aprendizado muito grande, uma experiência do qual eu sou muito grato, né? Isso, quando eu saí de lá, comentei com o sócio gestor, né? Porque eu tenho um carinho enorme, né? Justamente essa preocupação de deixar bem claro, né? Os motivos da minha saída, meu desejo de fazer uma coisa mais do meu jeito, em vez do jeito mais tradicional que eles estavam acostumados. E foi, assim, uma transição que me deixou muito satisfeito, porque, de certa maneira, ter passado pelo Google, né, em que eu tinha experiência, né, de Big Tech, ter passado por um escritório como Pinheiro Neto, uma experiência de Big Law, e aí agregando, fazendo essa convergência, vamos dizer assim, com o meu conhecimento acadêmico, meu conhecimento prático, meu conhecimento, né, de empresa, eu acho que isso me transformou num profissional bem completo, né? E não é à toa, né, que vários aí dos meus clientes, vários aí dos meus amigos, né, gostam muito de trabalhar comigo, de aprender comigo. Acho que eu me sinto bastante satisfeito de ter feito aí esse modelo aí de convergência que ajudou bastante, aí ajuda muita gente a ter uma coisa mais direta, mais pragmática e não ficar só num aspecto ou muito teórico ou muito voltado para esse outro modelo, né, de escritório grande, que às vezes vem uma coisa meio que pré-pronta, né, em vez de uma coisa mais tailor-made, uma coisa mais customizada. Então, para mim, né, pelo menos para minha carreira, funcionou bem esse modelo. Alguma razão específica pela sua escolha pelo Pinheiro Neto? Óbvio que é um dos escritórios mais conceituados do Brasil, mas você teve alguma razão mais pessoal para decidir ir para lá e não para outro escritório de ponta de São Paulo ou mesmo para o seu próprio escritório? Aí a razão específica, né, da escolha pelo Pinheiro Neto foi o escritório que mais se aproximou da ideia do que eu queria fazer naquele momento, né? Acho que eu consegui construir o business case que, ironicamente, né, a maioria dos escritórios em 2018 ainda não tinha muita percepção da importância que proteção de dados teria para o direito, se realmente era uma coisa que os clientes passariam a demandar, se estaria presente nas operações tradicionais. E até engraçado falar isso, né? Quer dizer, conversando com vários outros escritórios grandes, tinha uma ponta de dúvida. Ah, mas será que isso realmente vai ser rentável? Será que isso vai entrar nas operações do dia a dia? E hoje você vê, por exemplo, né, diversas fusões e aquisições que, eventualmente, a grande discussão em jogo é se aqueles dados, aquela empresa, aquele asset intelectual pode ser usado ou não pode ser usado. Às vezes o go ou no go de um deal é muito mais relacionado a isso, né? E o Pinheiro Neto, então, foi um escritório que, naquele momento, estava disposto a acolher essa ideia de desenvolver essa área, fazer isso, etc, etc. E me pareceu uma situação mais interessante do que já entrar num lugar como sócio, aí se eu quisesse eventualmente sair, né, as dificuldades que isso significaria, justamente nesse contexto aí de poder trabalhar a área, ver se faria sentido ou não. E acho que eu comentei um pouco isso, né? A opção pelo meu próprio escritório acabou sendo mais por uma questão de metodologia de trabalho, estilo de vida. Tenho todo o respeito a quem gosta de escritório grande, quem se adapta a essa rotina, acha isso bacana, mas honestamente não é uma coisa que eu acho particularmente sustentável aí se você quer ter uma vida equilibrada, né? Então, uma das opções foi essa, né? Quer dizer, acho que olhar para esses modelos que existem, né, e chegar à conclusão de que, para mim, falando eu como profissional, não fazia sentido seguir num lugar em que eu não pudesse deixar a coisa mais com a minha cara, no meu ritmo, do meu jeito, e aquilo, né, que os clientes, pelo menos os que gostavam e gostam do meu atendimento, esperavam, né? Então, mais ou menos isso. Marcel, depois de quase 2 anos no Pinheiro Neto, você anunciou recentemente a sua saída do escritório para voltar ao seu próprio escritório, o Leonardi Advogados. Por que essa mudança, por que essa decisão de sair do escritório e especialmente por qual razão agora? Acho que eu falei um pouquinho disso, né, mas para enfatizar bem essa questão da mudança, né? Acho que são escolhas, né? Como eu disse, tem gente que gosta bastante do modelo de escritório grande, a segurança que ele traz, se uma área não está tão bem, a outra área segura, né? Todo mundo tem aquela visão, né, de que tem múltiplas áreas, tem as oportunidades num escritório full service de fazer o cross-sell, né? Quer dizer, então, de repente entra um cliente para uma demanda, por exemplo, na área tributária, que aí vai ter também um problema trabalhista, e as áreas se ajudam a vender serviços mutuamente. Para muita gente isso funciona.
Para mim, como eu comentei, não era uma coisa que parecia fazer sentido, né? A opção de criar aí o Leonardo de Advogados veio justamente dessa ideia de falar, bom, eu aí com toda essa carreira, né, estou sendo visto como uma das pessoas aí que tem um papel aí de liderança nesses temas aí de proteção de dados, direito digital e essas outras áreas que eu toco, e eu quero poder fazer isso com a minha autonomia, com a minha metodologia, né, com a maneira como eu prefiro trabalhar. E aí, né, por uma série de questões, né, eu achei que esse espaço não existiria onde eu estava e resolvi, então, fazer essa transição. E felizmente, né, tem sido aí um sucesso, né? Os clientes vieram, né? Muitos clientes que eu atendia me procuraram para poder continuar a fazer o atendimento. Vários clientes novos vieram dentro daquela lógica de que antes eu não podia ser atendido por uma questão de conflito, de valores, o que quer que fosse, e agora posso. E acho que tem dado muito certo, né? Quer dizer, acho que parte dessa ideia era justamente poder fazer essa convergência que eu comentei, né? Quer dizer, poder, vamos dizer assim, entregar para o cliente esse serviço mais personalizado, uma coisa que tem um contato mais direto, ouvir. Muita gente me pergunta, às vezes quer saber a minha opinião específica sobre um assunto A, B ou C, e aí é muito gratificante poder já fazer isso sem maiores complicações, vamos dizer assim, né? Às vezes numa estrutura grande, muita coisa precisa ser alinhada com múltiplas pessoas diferentes, às vezes o escritório tem uma preocupação de que muito tempo atrás falou de determinado assunto e quer ter certeza se o que falou naquele assunto ainda é compatível com o que se fala hoje, e acho que esse tipo de amarra, esse tipo de restrição começou a me desagradar bastante, né, e eu cheguei à conclusão de que num modelo aí independente ia funcionar melhor para mim. Aproveitando que essa deve ser uma das primeiras vezes que você fala abertamente desse novo projeto, nos conta um pouco mais sobre como que vai ser o posicionamento do escritório, que áreas que você pretende atuar e especialmente o que eu acho que muita gente deve querer saber, ainda mais as 2.000 pessoas que mandaram currículo para você, é o que é preciso para trabalhar com Marcel Leonardi no Leonardi Advogados. O posicionamento do escritório é ser realmente um escritório de nicho nessas áreas de proteção de dados e direito digital, que é no que eu trabalhei aí em toda a minha carreira, esses 22, quase 23 anos aí desde formado, né? E basicamente não tem a intenção de ser um mini full service, né? Eu acho que hoje em dia o cliente cada vez mais busca expertise e especialidade de assuntos específicos em escritórios específicos, né? Acho que o modelo de full service funciona bem para alguns tipos de demanda, mas eu noto cada vez mais vários clientes preferindo justamente diversificar, né, esse tipo de atendimento por expertise, por especialidade. E para mim, então, ficou claro, né, que esse seria um modelo que eu queria explorar, né? Então, acho que o posicionamento principal é esse. Agora, o que precisaria ser feito para trabalhar comigo no escritório? Olha, acho que o mais importante, assim, uma coisa que eu aprendi bastante, e isso era uma filosofia que tinha no Google, né, que isso eu aprendi muito nesses 20 e poucos anos de carreira, não adianta nada você trabalhar com o que o Google chamava de brilliant jerks, né? Tem muita, mas muita gente que tem assim toda uma ascensão, toda uma questão aí acadêmica maravilhosa, né? Muita gente formada nas melhores faculdades, muita gente faz aí o mestrado, doutorado fora do Brasil, né? Pertence aí às grandes elites do país, aquela coisa toda, e é uma pessoa absolutamente insuportável de se trabalhar. Esse é exatamente esse tipo de profissional que eu quero, assim, distância. Para mim interessa absurdamente mais pessoas que, independentemente de faculdade que estudaram, de, vamos dizer assim, posicionamento social, né, fugir, pelo contrário, né, fugir desse modelo e abraçar essa questão da diversidade. Trazer gente que queira de fato aprender, gente que valoriza esse conhecimento acadêmico e não simplesmente achar que direito é você revender, né, uma análise que já foi feita, é simplesmente você pegar uma coisa pronta, mastigada e encaixar mais ou menos naquela resposta para o cliente, quando na verdade o cliente te perguntou uma coisa diferente, mas você está com pressa, você quer encaixar aquilo daquele jeito. Então a gente olha um pouco para esses cenários e vê as queixas que vários clientes fazem em relação a vários prestadores de serviço. Isso não é só na área jurídica, né? Isso a gente nota em vários contextos. Então, acho que assim, o profissional que hoje eu busco para, vamos dizer assim, trazer para o escritório para trabalhar comigo é alguém que queira realmente trabalhar no sentido de se esforçar, aprender, ser uma pessoa agradável. O resto é tudo ensinável, né? Se tem uma coisa que eu aprendi bastante é que caráter, né,
você forma aí, quando a pessoa aí está começando a carreira, etc, etc. O que eu conheci de gente, como eu comentei, que é esses brilliant jerks, né? Gente que tem uma trajetória fantástica, mas que é absolutamente intragável no dia a dia, não adianta trabalhar com uma pessoa assim. Uma pessoa assim, pelo contrário, tem estudos que mostram que uma pessoa assim desagrega um time, desincentiva as outras pessoas, atrapalha o andamento dos trabalhos. Então é por isso que eu tenho buscado aí justamente essa ideia de trazer gente com esses perfis variados, gente com um perfil que não seja aquela coisa quase que padronizada, né, da elite branca brasileira, né, tocando os escritórios, né? Acho que essa é uma coisa bastante interessante que eu queria trazer como uma novidade, né? Então a gente busca isso, e eu falo de uma situação de privilégio, eu faço parte dessa elite, reconheço isso, mas acho que é um ponto assim que vale a pena explorar, porque eu acho que o que falta muito no mundo do direito é essa questão da inovação, da diversidade, que as empresas normalmente comentam isso na teoria, mas é só olhar para os números, né? Quantas mulheres são sócias desses grandes escritórios, né? Um percentual muito pequeno. Quantas mulheres são realmente líderes, né, nas respectivas funções que exercem, né? Ou será que estão só nos cargos intermediários para baixo, né? Quantos negros você tem nesse universo jurídico, né? Tem uma série de gente estudando, cadê as oportunidades? Então, claro, ao longo aí do tempo, a minha ideia é conseguir construir esses espaços, e acho que é isso que eu busco, muito mais do que ter aquele currículo impecável do ponto de vista universitário. Acho que isso já está completamente superado e isso não forma nenhum profissional humano hoje em dia. Além de advogar, você também é professor de algumas das mais renomadas instituições de ensino do Brasil. Nos conta um pouco como que é a sua relação com o magistério e de onde que veio esse interesse. Acho que o meu gosto, né, minha paixão por dar aula vem de muitos anos, né? Eu lembro que eu estava, acho que no ginásio e alguém me pediu para dar reforço em matemática e eu achei super bacana, né, de ensinar alguém a respeito do que eu tinha aprendido. Então, há muitos e muitos anos que eu tenho essa paixão de ensinar. E acho que casa bem com aquilo que eu tinha comentado da ideia de convergência, né? Eu acredito muito naquela ideia de que uma pessoa só conhece realmente bem um assunto se ela é capaz de explicar algo extremamente complexo de maneira simples para qualquer interlocutor. Isso é uma coisa que eu me orgulho bastante, né? Quem já foi meu aluno, né, conhece bem a metodologia de aula que eu adoto, uma coisa bem prática, bem direta ao ponto, e eu acho que essa capacidade de moldar o discurso para o público é uma coisa que muita gente na área jurídica ainda não tem. Às vezes é frustrante, né? Você vê aquela conversa que parece que precisa de uma tradução simultânea, né? Eu lembro muitos anos atrás, participando de uma audiência de contencioso, em que, muitos anos atrás mesmo, e eu lembro que era eu representando uma determinada empresa, outro cliente por uma outra empresa e o consumidor ali com o seu advogado. E conforme o juiz proferia a sentença, né, o juiz usou uma linguagem tão rebuscada que precisou ter quase que uma tradução simultânea de cada advogado para o seu respectivo cliente para explicar ali o que estava acontecendo, qual que tinha sido a decisão, se tinha ganhado ou perdido a causa. Então essas coisas aí ao longo do tempo me marcaram muito, como também me marcaram as diversas palestras que eu fui, que dava raiva, né? A pessoa era às vezes aquele poço de conhecimento, aquela pessoa com aquele currículo super extenso, né? Livros publicados, professor em tais lugares, mas quando a pessoa falava, não existia didática, era super difícil de entender. Acho que todo mundo, né, que é advogado, que nos assiste aqui, que já viu algumas aulas de graduação em que você se esforça e tenta entender para saber, mas o que o professor está querendo dizer? E às vezes o pessoal confundia esse obscurantismo com, né, uma inteligência, uma certa genialidade. Pelo contrário, eu vejo essa genialidade nas coisas mais simples, em você realmente trazer algo mais específico, mais complexo, né, e conseguir reduzir isso aos elementos de compreensão. Então isso sempre me fascinou bastante. E aí, eu tive esse privilégio, essa sorte aí de ao longo dos anos conseguir, né, encontrar esses espaços para lecionar. Como eu comentei, completo aí 15 anos de Fundação Getúlio Vargas esse ano, né, como professor lá dos cursos de extensão deles, né, o FGV Law. E assim, foi uma jornada muito rica, né? Eu aprendo muito com os alunos, eles sempre trazem muitas coisas interessantes. E aí, né, recentemente eu lancei uma iniciativa nova, né, a 3L, que é justamente uma empresa de educação para cursos livres nessa área jurídica,
justamente aproveitando dessa expertise aí acadêmica que eu tenho há tanto tempo, né? Justamente para trazer para o mercado uma ideia que seja, para quem não está necessariamente preocupado com, vamos dizer assim, o carimbo de uma instituição ou um diploma por uma universidade X, Y ou Z, né? Tem muita gente que só busca o conhecimento mais prático, mais direto. E eu achei que era uma iniciativa muito interessante, e por isso que eu comecei a explorar ela também. Eu acho que é bem gratificante ensinar e aprender junto, e claro, fazer isso de uma maneira que é o que o mercado busca, né? Eu já tive a oportunidade de assistir algumas das suas aulas e sempre me impressiona o seu método de ensino. Acho que eu nunca te vi usar um deck de slides na vida. Embora esse não seja um método novo, nos fala como que você descobriu que era um método efetivo, especialmente no momento atual, que a grande parte dos professores gosta sempre de usar um monte de slides para explicar qualquer coisa. E aí, né, Palhares, sobre esse método aí de aula que você comentou, né? Eu acho que desenvolvi esse método por três motivos. O primeiro era a minha percepção de que os slides, né, o uso de PowerPoint, de outros programas, né, para você fazer aula, acabavam, de certa maneira, vamos dizer assim, limitando aquilo que você, como professor, podia explorar e deixava o aluno absolutamente, vamos dizer assim, entediado. Porque qual que é a apresentação média de slides, né? Ainda tem gente que comete aquele erro de colocar blocos gigantescos de texto em slides, né? E basicamente o que acontece? O aluno está lendo o slide enquanto você está tentando explicar o slide. Acho que pior que isso, só o professor que lê o slide para o aluno, sendo que a velocidade de leitura silenciosa de alguém é muito mais rápida, em linhas gerais, do que alguém lendo aquilo em voz alta, né? E aí eu, por abominar cursos assim, ter detestado aulas em que isso aconteceu comigo, como aluno, né, como ouvinte, eu basicamente falei, essa metodologia eu não quero. Então até hoje eu comento, né, às vezes algumas pessoas perguntam, cadê os slides, cadê o material? Eu falo, material tem, material de leitura, bibliografia, slide não. Até já recusei dar aula em alguns lugares que falavam que slide era obrigatório. Eu falava, não, não é. E eu mostro para vocês o porquê que não é. E de fato, essa metodologia de mostrar a internet ao vivo, né? Mostrar, por exemplo, o texto da lei, mostrar sites de exemplo, no meu modo de ver, faz o aluno gravar muito melhor o conteúdo, porque ele vai perceber o quê? Que eu não montei um deck de slides pronto para encaixar perfeitamente nos exemplos que eu estou dando em aula. Pelo contrário, eu simplesmente abro sites com os exemplos que eu quero dar e mostro para o aluno ao vivo um site que ele mesmo poderia ter visitado. Quer dizer, é em tempo real, né? Esse tipo de coisa. Não é uma coisa cuidadosamente preparada, toda, né, customizada, etc, etc. Eu acho que tem lugar para isso, mas mais para textos de leitura, e-books de aula, material bibliográfico para a pessoa se aprofundar. E aí eu adoto qual metodologia normalmente, né? Normalmente o aluno ele tem uma aula muito dinâmica comigo, né? Quem já teve aula já viu isso. E ao mesmo tempo, para o aluno que quer se aprofundar num tema, eu sempre ofereço uma bibliografia complementar, que aí sim pode ter até livros inteiros, para a pessoa ir lá e mergulhar a fundo. Tem muito livro hoje em dia, né, em Creative Commons ou outras maneiras aí, né, autorizadas para acesso. E é muito bacana de ver o aluno que se interessou por um tema poder se aprofundar naquilo especificamente. Porque para dar uma aula, que basicamente é o conteúdo de um capítulo de um livro lido em voz alta, eu não dou a aula, o aluno fica em casa e todo mundo fica melhor. Eu gosto justamente dessa dinâmica e acho que é uma metodologia que se provou de bastante sucesso. Tanto é que, em linhas gerais, os meus cursos estão sempre bem lotados, uma procura muito grande, né, e acho que isso mostra um pouco o sucesso dessa metodologia. Você apostou no direito digital há um bom tempo. Em algum momento da sua carreira você achou que essa decisão tivesse sido equivocada ou que não daria certo? Se não fosse trabalhar com direito digital, em que ramo do direito você atuaria? Eu não sei dizer, Palhares, se eu apostei a minha carreira em direito digital nessa linha, porque uma coisa que as pessoas às vezes não constatam com muita facilidade é que direito digital como uma área separada meio que não existe, né? O que existe é você pegar as principais relações de direito privado e tentar ver como elas funcionam ou não em relação à economia digital. Né? Então, quando a gente fala o que é o direito digital hoje, você está falando essencialmente de responsabilidade civil, você está falando essencialmente de modelos de negócio, aí, que se o negócio é regulado, né, em que maneira que esse negócio é regulado tem as suas próprias normas, se é um negócio ainda não regulado, mas sujeito à regulação, como é que você vai trabalhar para essa regulação ser positiva, ser ao menos neutra para não atrapalhar o negócio.
Então, assim, a área de direito digital, ela é muito mais ampla, ela acaba lidando com várias facetas do direito, né? Basta ver quem lida, por exemplo, com o dia a dia de startup, né? O que tem de direito digital em startup? Quase nada. O que tem de direito digital de verdade, o que tem de direito em startup, melhor dizendo, é justamente um contexto de entender sobre os contratos de mútuo conversível, por exemplo, os modelos de negócio que elas vão desenvolver, como que vai entrar o papel do investidor anjo quando tem esses cenários, como que essa startup tem uma estratégia de saída, né? Vai ser comprada, vai ter um investidor, como é que vai funcionar, uma empresa maior vai abocanhar e vai fazer parte integrante daquilo, como é que você lida com as questões tributárias e de direito societário envolvidas nesses arranjos todos. Então, assim, eu acho que as minhas especializações anteriores ajudaram um pouco nisso, né? Eu sempre gostei muito da área empresarial, trabalhei bastante com algumas questões de direito societário, não ultra complexas, era mais a questão de avaliação, apuração de haveres. Sempre gostei muito de temas de responsabilidade civil, atuava bastante, tanto no lado pró-consumidor como pró-empresa, né? Dependendo aí da natureza do caso. Então, assim, é difícil de dizer, né, qual teria sido a estrada que eu teria seguido não fosse essa, né? A minha afinidade por tecnologia, por games, né, que é um hobby que eu tenho, né, além de corrida e outras coisas, é muito grande. Então é difícil até de imaginar. Mas possivelmente eu teria enveredado por, vamos dizer assim, aprofundar esses temas que eu mencionei, e acho que, mas sempre atrelado a essa ideia dessas empresas aí criando essas coisas novas, né? E aí acho que o direito digital acabou entrando um pouco nisso. Sempre me fascinou essa tutela e efetividade que ela teria ou não teria em razão aí dessas dificuldades inerentes aí à internet, né? Ou seja, saber quem alguém é, onde alguém está, o que está fazendo, aquelas questões básicas, né, de regulação que eu abordo em aula, né? E como que você traz a efetividade de uma lei local para um ambiente aí global, né? Então isso eu acho muito interessante. Acho que é isso. Marcel, você faz parte do Conselho de Diretores do Instituto Palavra Aberta, uma organização sem fins lucrativos que defende a liberdade de expressão. Que avaliação que você faz do projeto de lei 2630 de 2020 sobre o combate às fake news? Acho que o PL de fake news, Palhares, ele tenta lidar com um problema concreto, mas a exemplo de outras iniciativas regulatórias, ele quer abraçar o mundo inteiro e quer resolver múltiplas coisas diferentes. Até recentemente eu tive a oportunidade de falar sobre isso, né, num painel da própria Câmara dos Deputados, e um dos meus comentários foi justamente nessa linha, quer dizer, acho que o projeto ganharia mais definindo com clareza o que é a desinformação, esse comportamento inautêntico, né, que é essa definição que tem sido utilizada, ou seja, focar menos no conteúdo e deixar de lado aquelas ideias de identificação de anúncio, identificação de usuário, né, que ainda ficaram ali, de certa maneira, na versão aprovada pelo Senado, justamente porque o Marco Civil da Internet já lida com isso, já resolveu isso, já viabiliza esse tipo de investigação. Agora, por mais que se aperfeiçoe o projeto, eu acho que ele começou com uma iniciativa que é um pouco equivocada, né, nessas paixões todas de tentar regular, né, como é que são os limites da liberdade de expressão ou não são, a gente acabou criando um problema muito grande, que é, mais uma vez, né, e quem é que vai ser o dono da verdade? Né? Quer dizer, quem que diz o que é fake news, o que não é. Tanto que uma das iniciativas aí, né, desse projeto é criar esse conselho aí, né, da liberdade, responsabilidade e transparência, né? Mais um órgão aí para, de certa maneira, dizer o que pode e o que não pode ser feito, né? E acho que parece, na primeira vista, né, sem maiores reflexões, uma coisa bastante perigosa, né? Quer dizer, você criar meio que mais um conselho para definir o que pode, o que não pode fazer. E por mais que seja uma iniciativa multi-stakeholder, né, de vários atores, vários agentes, acho que tem que tomar um cuidado muito grande, porque hoje o que a gente já tem de concreto, né? Você já tem todos os mecanismos do Marco Civil à disposição. Você pode ir a juízo, você pode convencer, né, um magistrado ou uma magistrada a dizer, olha, isso aqui é lesivo, isso aqui é uma informação falsa, tire isso do ar, impeça de circular. E parte do problema não é o conteúdo em si, parte do problema está na educação do povo brasileiro de uma maneira geral, né? Que a gente sabe que hoje muita gente não lê, né, uma matéria, só repassa com base na manchete, muita gente recebe uma notícia e acredita sem checar as fontes. Quantos e quantos trotes e piadas e brincadeiras aí de bom ou mau gosto, aí é um outro ponto, são baseadas até nessa ideia de que a pessoa vai repassar automaticamente sem conferir as informações, né? Então acho que é um problema que acaba tendo múltiplas soluções. Vou dar um exemplo. No próprio Marco Civil da Internet você tem uma situação, né, um trecho específico da lei que fala que
o Estado, né, entre os seus deveres básicos na parte educacional, ele deve fornecer aí os mecanismos para que as pessoas tenham uma educação básica sobre o uso da internet. Então, uma sugestão bastante simples, né, que é justamente essa. Bom, então também vamos incluir entre os deveres do Estado, para constar da grade curricular das escolas, né, justamente esse pensamento crítico, né, como é que a gente, enquanto cidadão, se prepara, né, na formação, né, eu vejo isso pelos meus filhos, né, em saber lidar com informação falsa, né? Ah, recebi uma coisa que não parece verdadeira. Então vamos checar, e precisa checar como? Usa os buscadores, conversa com outras pessoas, não acredita diretamente nisso. Claro que isso não significa que as plataformas não têm que ter um papel aqui a exercer, e elas têm, elas sabem disso, elas têm aí enveredado aí uma série de esforços, trabalhado com agências de checagem, feito aí o que está ao seu alcance. Mas acho que partir de uma regulação top-down para dizer que fiz alguma coisa, tá aí a lei, lavar as mãos, não acaba resolvendo o problema. Aliás, esse é um problema muito corriqueiro, né, nas iniciativas legislativas, né, e eu que convivi bastante tempo posso dizer com bastante tranquilidade, né. Muitas vezes o parlamentar que propõe uma lei, propõe um projeto, e mesmo quando a lei é aprovada, ele não verifica algum tempo depois, anos depois, se a lei realmente está tendo eficácia, se o que propôs não gerou efeitos colaterais indesejados, e acho que falta um pouco esses estudos, né? Muitas vezes o parlamentar ele age motivado por aquele impulso de dizer que fez algo, né? Mas não existe, às vezes, uma verificação concreta depois se o que ele propôs realmente se traduziu em algo concreto depois, né? Em uma das lives que você participou, se não me engano, do Privacy Challenge, você comentou que, dependendo das circunstâncias e de quem seriam os outros diretores, você eventualmente aceitaria um convite para ser um dos diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu tenho certeza que eu falo por todos nós quando eu digo que seria excelente ter alguém como você lá nos representando. Mas, isso à parte, eu queria saber de você o que você acha que é a primeira ação que a NPD precisa tomar quando for efetivamente constituída. Além de propor o seu regimento interno, qual que é a primeira coisa que deve estar aí na pauta da NPD quando ela estiver em funcionamento? Sobre a NPD, né, e as prioridades que a autoridade deveria ter. Tem tanta coisa na LGPD, né, que fala da NPD, mas o que eu consigo ver na prática que traz essas dores aí, né, para os clientes, para as empresas com quem eu converso? Acho que uma coisa a ser resolvida muito rápido é qual vai ser o modelo de transferência internacional que o Brasil vai fomentar, porque está tudo ali, né, no artigo 33 e seguintes da LGPD, falando da adequação, falando das cláusulas modelo, falando, né, da aprovação pela Autoridade de Normas Corporativas Globais e tudo mais. Só que na prática tudo isso depende da autoridade, né? Como é que eu vou saber quais países são adequados se a autoridade não diz quais países são esses, né? Como é que eu vou usar cláusulas modelo que a autoridade prepara se a autoridade não existe, né? Como é que eu vou homologar as minhas normas corporativas globais, as minhas regras intra-company, né, intercompany, se eu não tenho, eventualmente, né, uma autoridade para levar essas demandas, né? Então, acho que todo mundo sabe a importância do papel da autoridade, e uma vez que ela exista, é importante que ela defina rapidamente esse jogo aí de prioridades. Eu acho menos importante nesse momento discussões mais filosóficas, né? Tipo, quais os limites necessariamente da execução de contrato como base legal, coisa que, por exemplo, o European Data Protection Board soltou outro dia uma guideline assim. Como que a gente vai interpretar o legítimo interesse e, eventualmente, a proteção do crédito? Isso é importante, mas talvez não seja necessariamente a primeira ordem de prioridade. Eu acho que eu vejo como primeira ordem de prioridade tudo aquilo que vai fazer funcionar pontos que precisam ser compreendidos, desde a transferência internacional, o atendimento aos direitos dos titulares, porque nesse afã, né, de colocar uma série de direitos, tem muita coisa contraditória entre o artigo 18 e 19, que o artigo 9º já falava, então algumas coisas óbvias, né? Afinal de contas, quando o artigo 9º fala que a informação tem que ser ostensiva para o titular, isso significa o quê? Tem que ser uma política de privacidade? Precisa colocar isso já amplamente divulgado? Eu entendo que sim. Eu já ouvi colegas falando, não, isso aí é só se o titular requerer. Então esse tipo de clareza que é muito óbvia, né, como as empresas atuam, como que o titular se sente protegido ou não, acho que está numa lista de prioridades absolutas, né? Na sequência, aí sim, essas discussões de interpretação, acho que a NPD tem que se organizar, se estruturar, abrir as consultas públicas e fazer tudo isso. Mas no dia zero eu olharia para tudo aquilo que é operacional
e, vamos dizer assim, colocaria isso como principal prioridade. O que é interpretativo, que não seja, obviamente, uma influência operacional, eu acho que pode ficar para um segundo momento, ou até correr em paralelo, né? Imaginando uma NPD bastante eficiente, né? Enquanto vai deliberando sobre algumas dessas coisas operacionais, vai fazendo as consultas públicas e pegando aí os insumos, né, da sociedade, dos participantes todos, né, para começar a olhar para esses outros temas também. Dono do seu próprio escritório, ex-of counsel do Pinheiro Neto, ex-Google, uma referência inconteste na área, falta conquistar alguma coisa ainda? O que você vê na sua carreira para os próximos 10 anos? Então, o que eu espero, né, dos próximos 10 anos de carreira? Acho que eu gosto muito nesse momento de compartilhar esse conhecimento, né, que eu adquiri ao longo do tempo. Sempre é bom quando, né, a gente consegue dar alguns conselhos, tanto de carreira quanto da próprio ponto de vista de ensinamentos aí sobre a legislação, essa operacionalização prática. O que eu tenho assim como um grande objetivo é justamente criar essa prática, criar uma coisa bem voltada, né, para as empresas que buscam de fato esse atendimento específico, essa coisa diferenciada de poder conversar com alguém que entende a teoria, entende a prática, entende de negócio, fez essas experiências todas, né? Passou por empresa, passou por grande escritório, tem essa bagagem acadêmica, e acho que isso me faz um profissional razoavelmente completo, só que óbvio, né? Eu preciso poder compartilhar tudo isso. Então eu tenho muito interesse aí nessas novas iniciativas educacionais, em começar aí para olhar para esses cenários. Muita gente me procura para mentorias, para coisas desse tipo, e é uma coisa que eu acho que vai valer a pena eu me ocupar aí também parte do meu tempo aí ao longo aí dos próximos anos. Claro que eu também busco esse equilíbrio profissional, né? Eu tenho aí muita sorte, né, de ter uma esposa maravilhosa, filhos incríveis e pais incríveis. Não fosse essa família aí forte, né, ou talvez não tivesse aí as mesmas oportunidades, ou não tivesse tido tempo para ir buscar certas coisas, porque outras coisas já estavam resolvidas, né? Acho que muitas vezes as pessoas não se dão conta o quanto que uma estrutura bem organizada faz você poder se dedicar diretamente a certas coisas e não ter que, obviamente, né, paralisar o que você está fazendo para resolver problemas imediatos, né? Então isso é uma coisa de bastante privilégio, poder manter isso aí para o resto aí dos próximos anos aí de carreira e, eventualmente, né, olhar para as próximas gerações, né? Eu já trabalho aí com alguns profissionais mais novos, né, que é muito bacana de ver esse brilho nos olhos, aquilo que eu comentei agora há pouco, né, de não trabalhar com brilliant jerks, e sim com gente que queira realmente ter essa garra, ter esse momento aí, né, de poder ter essa vontade de aprender, em vez de ficar disputando espaço, né, essa coisa toda. Eu acho que eu quero poder ajudar nos próximos 10 anos ao mundo jurídico poder olhar e fazer essa reflexão e se reinventar um pouco, né? Acho que é uma das poucas áreas que ainda não sofreu uma disrupção, né? Uma coisa mais forte. Acho que a gente ainda é muito arraigado a muitas coisas tradicionais, a modelos que os próprios clientes já consideram aí meio que obsoletos, né? E acho que ajudar a fazer parte dessa transição é uma coisa que, para mim, vai ser muito gratificante. Claro que eu não tenho necessariamente, né, um roadmap específico, o que tudo isso significa, né? Mas acho que é justamente ter uma coisa um pouco mais humana, né, mais voltada para a qualidade de vida, voltada para essa coisa equilibrada, que acho que falta muito hoje, né? Hoje, meio que as pessoas, elas acabam entrando nesse loop infinito de trabalho e eu vejo ao meu redor, né? Eu vejo gente aí que, assim, muito dinheiro no bolso, profundamente infeliz, né? Mas profundamente infeliz. Eu acho que esse tipo de reflexão todo mundo precisa fazer. A pandemia acho que até ajudou, né? As pessoas começam a olhar ao seu redor e falam, poxa, eu tenho tanta coisa que eu não uso, tanta coisa que eu achava que era importante e não é, a companhia que eu queria ter agora eu não posso mais ter, né? De repente perdi um parente querido, ou gosto de, né, correr, gosto de fazer eventos, festas, poxa, cadê esse contato humano? Então acho que esse momento de reflexão ajuda bastante a olhar para esse lado mais humano. Então acho que é isso que eu vou buscar aí nos próximos 10 anos e acho que isso que falta alcançar, vamos dizer assim, ajudar, né, a comunidade jurídica se despir um pouco dessas amarras todas, né, dessa questão toda, vamos dizer assim, travada, formal, que meio que só atrapalha, né? Você cria, vamos dizer assim, modelos em que as pessoas trabalham com angústia, trabalham com uma agonia no coração. E o que eu quero é buscar ambientes e situações em que as pessoas tenham alegria de trabalhar, estejam realmente realizadas e felizes, né? E isso é um trabalho aí de construção. Claro que, né, não dá para ser, né, tão sonhador. A vida nunca é um mar de rosas, né? Sempre vai ter percalços, dificuldades, mas acho que
saber crescer e aprender com a adversidade é o que faz a diferença hoje em dia, né? Então é isso que eu vou buscar aí pelos próximos anos. Se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa da sua trajetória profissional até aqui? Se eu pudesse voltar no tempo e faria alguma coisa diferente? Creio que não. Eu gosto bastante da ideia de que o que molda a gente como profissional são tantos os erros quanto os acertos. Acho que quem consegue aprender aí com os erros sempre consegue crescer em cima disso, né, e se transformar num profissional, numa pessoa melhor. Todos nós temos defeitos, tem muita coisa que a gente pensa e fala, puxa, podia ter feito isso de uma maneira diferente, podia ter abordado isso de outra forma, talvez eu devesse ter perseguido uma oportunidade, talvez tenha sido perda de tempo fazer aquilo, e por aí vai. Mas eu acho que a gente acaba sendo essa junção, né, das experiências que a gente tem, e acho que olhar para trás, né, ajuda, vamos dizer assim, saber como evitar cometer novos erros, mas não num contexto de ficar se arrependendo e pensando no passado. Não, é muito mais uma ideia de como é que eu me transformo em alguém melhor para o futuro. Então eu não me arrependo, eu acho que eu não mudaria nada na trajetória, sou muito grato a tudo que eu consegui conquistar até aqui e olhar para frente aí com essa cabeça, né? Vamos ver o que mais aí que nos aguarda, nos espera. E é impossível fazer tudo, né? Acho que aprender a dizer não hoje em dia é tão importante quanto dizer sim. Acho que a gente vive numa época em que as pessoas têm muito medo de dizer não para muita coisa, né? Seja por uma questão de, será que eu vou perder meu emprego? Será que se eu não aceitar essa oportunidade, vão ocupar esse espaço? E acho que chega um momento da carreira, né? Conforme você vai alcançando certos patamares de sucesso, que tem que também ser claro o que faz sentido falar não, o que faz sentido seguir, e saber falar não com diplomacia, né? Não é não e adotar uma postura soberba, de vaidade, isso não, adianta, não resolve absolutamente nada, não serve para ninguém. Acho que é muito mais uma postura, olha, não, isso não me interessa, mas está aqui, por exemplo, pessoas que podem se interessar, está aqui recomendações, está aqui outros caminhos, está aqui uma outra ideia que eu tive. Acho que trabalhar nisso faz mais sentido. Marcel, nós chegamos infelizmente na parte final do nosso programa, num quadro estilo bate-pronto, mas que eu gosto de chamar de ping rápido para manter a linguagem da área de tecnologia. No ping rápido, a ideia é que você responda com uma palavra, uma frase curta, aos questionamentos que forem feitos. Um medo. Um medo continua sendo a violência urbana no Brasil, né? A gente está longe de resolver esse problema. Uma conquista. Uma conquista, casamento e filhos, sem dúvida. Assim, acho que o resto é muito bacana, né? Os livros, doutorado, professor, essa carreira toda, mas, de novo, essa estrutura para mim é muito importante. Uma referência. Uma referência, meu pai é Edson Leonardi, de longe. Uma pessoa absolutamente inspiradora, faz tudo pelos filhos, uma pessoa, assim, fora de qualquer propósito. Se eu conseguir ser metade do pai que ele é para mim, nossa, já é uma conquista de vida. Uma saudade. Saudade dos filhos pequenos, né? É uma fase mágica da vida e que passa voando, né? Hoje eles são adolescentes, né? Então, não que eles sejam menos maravilhosos, né? Mas aquele encanto, né, da infância já passou, né? Então isso dá saudade. Um livro. Um livro. Tem uma obra obscura nos dias de hoje, que foi escrita por um juiz ou desembargador, não tenho certeza, nos anos 70, chamada Manual do Chicanista. Era um livro de humor já brincando, já fazendo bastante zoeira a respeito da carreira jurídica, principalmente dos advogados na ocasião, que era justamente, vamos dizer assim, metodologias para um advogado, né, mostrar para os clientes como ele é importante, como ele é vaidoso, como ele sabe tudo, e é assim, uma obra incrível de humor. Eu acho que até existe aí no submundo da internet, uma pena que ela não tenha sido reeditada. Assim, era um dos livros que eu mais lia quando garoto, como adolescente, que me trouxe até uma curiosidade para falar, nossa, né, se esse é o humor, né, jurídico, como que é o dia a dia? Então, assim, quem conseguir achar, eu recomendo. Que frase de um livro, de um filme, de uma música, você acha que melhor te representa? Muita música que eu gosto, né? Depende do mood da gente, mas acho que no momento atual seria do Iron Maiden, né? A música Empire of the Clouds, que tem um trecho que fala, né? Oh, the dreamers may die, but the dreams live on. Eu acho isso bem legal. A LGPD é? A LGPD é uma estrutura normativa para viabilizar o tratamento de dados de maneira organizada. Né? Não é uma lógica de proibição, não é uma lógica de restrição, é de organizar e deixar a coisa realmente em ordem para respeitar tanto o titular e viabilizar a inovação. Uma inspiração. Inspiração?
Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden. Né, o que essa pessoa já alcançou aí na vida, né, é uma coisa absolutamente extraordinária e inspiradora. Atuar com privacidade e proteção de dados é? Atuar com privacidade e proteção de dados é arte, não é ciência. Tem muita gente que acha que você vai criar modelos prontos e que está tudo resolvido. Não. Cada atividade de tratamento, cada coisa tem a sua própria lógica, coisas muito parecidas podem ter fundações e situações muito diferentes. O skill mais relevante para um advogado é? Skill mais importante para o advogado: inteligência emocional e empatia. Capacidade de se colocar no lugar do cliente, no lugar do outro, trazer essa perspectiva humana. Google. Google, uma revolução para a humanidade. Só pensar o que era o mundo antes e depois. Futuro. Futuro, promissor. Uma banda. Banda, Iron Maiden, claro, né? LGPD sem a NPD é? LGPD sem a NPD, hardware sem software. Marcel, eu queria de novo te agradecer muito por você topar participar desse projeto e por nos contar um pouco mais da sua trajetória e da sua carreira até aqui. Você sabe que, além de uma referência máxima na área para todos nós, você é um cara super acessível e solícito. Eu tenho certeza que seu novo projeto vai ser um grande sucesso e quero aqui te desejar toda a sorte do mundo para que o Leonardo Advogados siga aí com muitos anos pela frente e com muitas coisas boas para fazer. Obrigado por participar e, se você quiser, fique à vontade para deixar umas últimas palavras. Palhares, eu que queria te agradecer pelo Privacy by You, pelo convite, parabéns aí pela iniciativa, obrigado aí pelo espaço, por querer me ouvir, querer conversar. E acho que um recado final que eu daria, né, para muita gente que me pergunta sobre carreira e futuro e, né, para onde fazer, o que fazer da minha vida, etc, etc. Uma dica que eu sempre dou é tomar muito cuidado de não fazer com que o lugar em que você trabalha vire seu sobrenome. Eu vejo muita gente que comete esse erro, né? Fulano da empresa tal, Beltrano do escritório tal, a pessoa não sei da onde. E acho que conseguir fazer o mercado e fazer o pessoal entender quem você é muito importante, porque hoje você está numa empresa, amanhã você pode não estar, hoje você pode estar num escritório, depois você não está mais nele. E acho que a carreira e a trajetória profissional busca muito mais as pessoas e os profissionais e quer conhecer essa trajetória de vida do que ficar só atrelando a pessoa a esses lugares, né? Então acho que esse é um ponto bastante importante. Por isso que eu sou tão fã da ideia das pessoas buscarem mais estudos, fazerem curso, fazer pós e coisas desse tipo, porque são coisas que ninguém te tira, né? Você sempre vai ter essas coisas, independentemente de aonde você vai trabalhar, onde você está, onde você não está. Então acho que seria mais isso mesmo. De novo, muito obrigado, espero que tenha sido aí útil e interessante aí para quem nos assiste. Obrigado e até uma próxima. Esse foi o Privacy by You de hoje. Obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado. E se você quiser ver alguém específico entrevistado no programa, deixa o nome aqui na caixa de comentários, que a gente, como sempre, tenta correr atrás e fazer acontecer. Até a próxima!